Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu queria fazer há um bom tempo, até por preparação ao novo conteúdo que eu vou começar a incluir aqui no canal e também acompanhar vocês de uma forma ainda melhor, tá? Eu vou falar sobre as diferenças de day trader e holder. Esse vídeo, infelizmente, muita gente não assiste, mas eu vou passar o que eu entendo sobre esse assunto, tá? É realmente um embasamento, não é nada do que eu vou falar aqui é uma verdade absoluta, é uma opinião minha. Então, até seria interessante aí você que está assistindo deixar sua opinião também aí nos comentários, se concorda, se não concorda, se tem mais alguma coisa a comentar para agregar nesse assunto, que é sempre importante. Eu vou passar aqui uma coisa mais básica, tá? Porque eu recebo muitas perguntas referente a quanto por cento por dia que eu consigo ganhar utilizando o seu trader consistente. Quantos por cento que eu consigo ganhar utilizando o método ABR, principalmente o método ABR. E essa minha pequena aula é apenas uma preparação para minha aula maior que vai vir no módulo do método ABR, onde eu vou colocar mais ponto a ponto, vou falar um pouco mais sobre os rendimentos comparados à valorização de ação, à valorização de fundos imobiliários, para que fique um pouco mais claro ainda e a oportunidade que muita gente deixa de ganhar porque tem pressa, tem impaciência, tá? Então vamos começar aqui, vou passar as diferenças básicas, sempre lembrando isso, tá? É uma coisa mais tranquila, só para quem aí tem algumas dúvidas sobre a diferença dessas duas modalidades aqui de operação. A primeira então, pessoal, day trader, os prós e os contras. Os prós de ser um day trader: operações a curto prazo, né? Você opera no mesmo dia, você já compra e já vende um contrato, né? Você faz aquela operação rápida. Você tem uma alavancagem rápida, né? Porque o seu contrato está sendo comprado de forma mais imediata. Nós que trabalhamos principalmente em opções binárias e forex, compramos contratos aí de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Nós conseguimos ter esse day trade, essa compra e venda de contrato em curto prazo. Consequentemente, também conseguimos fazer uma alavancagem rápida do nosso investimento e os ganhos altos, né? A gente tem aí, como tem essa oportunidade de estar comprando e vendendo de uma forma rápida e imediata, a gente consegue também ter um ganho mais rápido, né? Esse, para mim, são as partes mais dos prós do day trader. Agora, os contras, pessoal. Grande influência emocional. Muita gente não aguenta, não tem paciência e não tem disciplina para day trade. Infelizmente, a galera não consegue controlar o emocional, a ganância e acaba perdendo, acaba fugindo de uma estratégia que estava dando certo porque quer ganhar mais. Já vê que está ganhando dinheiro, mas quer dar aquela forçada a mais. Às vezes, quando perde alguma coisa, já se descontrola totalmente, começa a querer se vingar no mercado, fazendo entradas que não estava mais fazendo, acaba com o gerenciamento por completo e quebra a banca, né? Essa influência emocional, pelo menos na minha opinião, a pessoa o day trader tem a estratégia, o gerenciamento e o emocional. Esse é o tripé de um day trader. Para mim, 70% desse tripé é o emocional, tá? Se você não controla o seu emocional, o seu perfil, a sua postura, não há gerenciamento e estratégia que vá lhe dar jeito, tá? Então controla muito esse emocional, que ele é um dos principais fatores para te fazer ter sucesso nessa carreira aqui. Golpes, pessoal. Hoje em dia, esse mercado, esse segmento está muito em alta. E a gente vê principalmente aí muitos vendedores. A gente está no mercado da Binary, da Derive, onde envolve muitos robôs automatizadores, IK Option, aquela galera que fica com contas que não são tão confiáveis, né? Postando resultados, aquelas coisas estratosféricas para te pegar nesses golpes que vai te pegar pela ambição. Você vê a pessoa postando status, aquele carrão, toda vez, pessoal, que começa um vídeo
eu vejo a pessoa mostrando o carro, mostrando a chave do carro, uma BMW, eu já coloco o pé atrás, tá? A maioria dessas pessoas aí vende o que? A ideia, faz o marketing, tá? Mas não opera. Esse mercado envolve muito marketing. Então, se você tá dando atenção para esse tipo de pessoa e tá perdendo, a culpa não é só da pessoa, não é só do vendedor, é você que tá caindo muita lábia, tá? Porque às vezes é muito fácil identificar que a pessoa tá querendo te passar uma ideia errada. Esse dinheiro aqui que você ganha em day trade é o dinheiro fácil, mais difícil que você tem a ganhar, tá? Então cuidado com essa galera que tá postando foto e vídeo em lancha, postando dinheiro como se tivesse ganhado em operação. Isso é muito proveniente do marketing do curso, tá? Do curso do robô. Cuidado com isso, tá? O golpe no segmento day trader é muito grande, tá? Porque é um dinheiro rápido, a pessoa acha que vai ganhar já no primeiro mês, já vai mudar de vida. Aí quando você vai ver, você perdeu o dinheiro do curso, perdeu o dinheiro do investimento, né? Você já não tem aquele dinheiro que você quer entrar nesse mercado, a maioria já entra meio quebrado, né? Que quer mudar de vida de repente e acha, devido a essas propagandas mais espalhafatosas, que vai chegar, já vai mudar de vida da noite para o dia, do dia para a noite. Mas não é assim que funciona, tá, galera? Cuidado, abram os olhos aí. Ultimamente, principalmente esses últimos meses, tem muita gente nova aí fazendo propaganda, maquiando conta. Eu, por exemplo, faço um vídeo por semana lá na Equioption, porque eu não gosto muito de utilizar a corretora devido àqueles montes de relatos que tem sobre ela. Eu não gosto de me vincular muito, mas como a galera gosta, como gera mais visualização, eu até faço vídeos na IQ, mas não é uma corretora que me agrada muito, tá? E as perdas altas, né, gente? Da mesma forma que você ganha bem no day trade, você perde muito bem também. Aqui, 95% das pessoas que entram no day trade perdem, tá? Porque a primeira influência do emocional, que a pessoa não aguenta, né? A pessoa não tem paciência, a pessoa é indisciplinada, a pessoa não tem aquele perfil e postura para se manter direta e reta em uma estratégia que está dando certo. Você pode ter uma estratégia que está te dando certo 10 dias seguidos. Se no 11º dia, 12º dia essa estratégia falha, você já quer sair dessa estratégia e procurar uma nova. Não é assim que funciona. Já funcionou para você durante 10 dias seguidos. Para que mudar? Entendeu? Você pode aprofundar essa estratégia, otimizar essa estratégia, mas não fique mudando de galho em galho que você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então o day trader é a minha visão dos prós e dos contras e como que funciona os ganhos de um day trader. Tem gente que não tem paciência para aguentar isso daqui. Você vai ganhar, você vai perder, você vai ganhar muito, você vai perder muito. E o final de um período que eu costumo considerar é você sair no positivo. Digamos que aqui você tenha 30 dias de operação. Você vai ganhar 3, vai perder 1, vai ganhar 8, vai ganhar 5, vai perder 6, vai perder 2. E assim você vai mudando, você vai operando durante os dias. Você vai ter perdas e ganhos, né? E para quem não tem paciência, não tem aquele punch de aguentar esse tipo de volatilidade no seu dinheiro, no seu investimento, não dá para entrar no day trade, tá? Você vai perder, certeza que você vai perder dinheiro, mas você pode ganhar também. Isso vai depender muito agora do seu perfil, da sua estratégia e do seu gerenciamento. Para mim, é assim que funciona a operação day trader, tá? Ganha, perde, ganha muito, perde mais ainda, ganha de novo, ganha, e é assim que você vai fazer a sua movimentação no segmento de operação day trade, tá? Agora, pessoal, o holder. O holder eu também tenho operações holder, tá? Holder é uma coisa que me traz muita disciplina. Por quê? Quando eu ganho as minhas operações no day trade, eu tenho essa minha disciplina de parar, porque eu sei que eu já ganhei muito em comparação aos meus investimentos em holding, né? Aqui, por exemplo, operação em longo prazo. Eu, pessoal, sou totalmente previdenciário
no meu sistema Buy and Hold. Eu compro só setor perene, lá da bolsa, tanto em fundos perenes em ações, né, que eu compro o setor elétrico, setor bancário, saneamento. Eu só invisto em setor perene porque eu sou previdenciário. Além de ter dividend yields, né, que eu recebo todo mês ou a cada trimestre, ações eu recebo o quê? Às vezes tem ação que vai te pagar mensalmente, tem ações que vai te pagar dividendos trimestralmente, semestralmente, anualmente, tá? E você também tem aquela rentabilidade que ela vai comprar, aquela rentabilidade que ela vai render. Se você compra uma ação hoje a R$10, daqui a 6 meses ela está valendo R$16. E durante esse período de 6 meses, você pode ter recebido também dividendos dessas ações. Dividendos são o quê? São parte dos lucros que a empresa pega e distribui para os seus acionistas, tá? Então eu só tenho empresa, ação na minha carteira que pagam pelo menos de 6% de dividendos acima aí, tá? Tanto ações quanto fundos imobiliários que eu também recebo rendimentos todos os meses. Mas isso, pessoal, aqui eu coloquei até entre aspas ganhos consistentes. Porque eu faço setor perene, ele pode cair, mas daqui a pouco ele está subindo de novo. Todo ano, toda época existe uma crise. Por exemplo, nós estamos, na data que eu estou gravando hoje esse vídeo, a bolsa tem caído aí nos últimos 3, 4 dias. Né? A Ibovespa, eu acho que estava 115 mil pontos aí. Né? A gente tem essas perdas, mas daqui a pouco sobe de novo. A rotina, digamos o que, as empresas perenes elas podem perder um pouco de valor, mas a longo prazo ela vai estar sempre crescendo. Quando a empresa é boa, você não vai começar a investir em qualquer empresa achando que uma empresa que vai cair, logo mais ela vai começar a se recuperar. Você pode, vou investir no mais small cap aqui porque eu sei que ela tá barata agora, eu estou investindo nela porque a longo prazo ela vai crescer. Não, eu só invisto em setor perene, eu vou até falar umas empresas aqui. A Taesa, eu faço investimento nela, a Triple também, que é setor elétrico, Bradesco eu também invisto, faço seguradora também, a BB Seguridade, invisto na Sanepar, invisto na Copasa, tem um monte de empresa assim que eu faço investimento totalmente previdenciário. Ela pode cair, mas daqui a pouco a gente sabe que essas empresas aí podem tá sempre numa alta, né? numa amostragem maior de tempo, de período, ela pode estar sempre em crescimento aí, tá? Então os ganhos são consistentes com essas aspas por causa disso. Não vai investir numa empresa aí qualquer achando que o ganho dela será consistente, tá? E os contras, né, são os ganhos menos expressivos, porque você não vai ter aquele ganho rápido de comprar um contrato, já vender, já ter um ganho imediato. Aqui os ganhos são realmente menores, né? E a longo prazo. A impaciência, pessoal, a galera não tem paciência para ver aquele ganho pequeno caindo na sua conta. E eu falo, galera, o importante é você ter o quê? Diferentes fontes de renda, tá? Aqui, a minha parte do Buy and Hold é só mais uma renda extra que eu tenho, uma diferente fonte de renda. Você não precisa deixar de trabalhar, de ter o seu... de ser empreendedor, de fazer uma atividade diferente que lhe gere uma outra fonte de renda. Isso aqui é para eu ganhar dinheiro enquanto eu estiver dormindo, tá? Eu sou totalmente previdenciário. Se eu faço o quê? Eu não invisto em INSS. INSS para mim é uma porcaria, né? Eu invisto na bolsa para chegar quando eu tiver lá aposentado com os meus 60, 70 anos, ter um valor bom caindo todo mês, ao invés de simplesmente aí um salário mínimo, né? Então é aquela coisa, muita gente tem paciência com hold e acaba não entrando porque acha que os ganhos são pequenos, né? Mas a longo prazo você vai estar sempre aí, você vai agradecer ter começado cedo. E a falta de tempo. Tem gente que não começa. Quanto mais cedo você começa, melhor, tá? Tem gente essa falta de tempo. A pessoa quer começar a investir com 55 anos, investir R$500 por mês.
vai dar aquele período para você, digamos que a sua carteira ela tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Para você ter um rendimento bom em 10 anos de carteira, aí você tem que fazer um investimento mensal mais alto. Tem gente aí com 20 anos de idade, se começar hoje a investir R$ 300 por mês, vai ter um ótimo resultado quando tiver 55 anos. Depois eu vou colocar aqui no Dr. Calc uns cálculos aqui para vocês verem. Se você tem hoje 20 anos de idade, começa a pegar aí R$ 200 que seja e tiver uma rentabilidade desses R$ 200 todo mês investindo daqui 30 anos com uma rentabilidade a 10% ao ano, você vai ver o tanto que você vai ter nessa sua conta aí investido, tá? Então, o holder é aquela pegada mais disciplinada, tá? Você vai ter um ganho menor, né? Não vai ser tão expressivo, por isso que muita gente que está no day trade não dá bola pro hold. E mesmo que seja 95% das pessoas que entram no day trade e não ganham dinheiro no day trade, não abrem um olho pro hold, tá? Eu aqui mais ou menos um gráfico de como que funciona a vida de um investimento em buy and hold, né? Você vai crescendo de forma constante. Claro que existem as quedas, claro que existem as crises. Por exemplo, essa queda maior que eu coloquei aqui no gráfico foi a época da pandemia, né? Você tem aqui um investimento buy and hold, a pessoa vai tendo esse investimento, vai crescendo durante anos. Tem essas pequenas quedas, né, da bolsa, mas tem esse ponto maior de queda que foi a crise da pandemia, onde tudo caiu e aquelas pessoas mais desesperadas ficaram todas descontroladas, mas quem já estava no mercado aproveitou essa parte aqui para ficar milionário, tá? Porque foi em março aí do ano passado, praticamente para quem já estava na bolsa investindo legal, praticamente quando vem uma crise assim, é uma Black Friday que os caras fazem, tá? Começam a comprar a rodo. Por isso que a gente sempre segura. A gente não, porque eu não aproveitei. Eu sou mais buy and hold um pouquinho depois que eu comecei, tá? Aqui a galera tem aquela reserva de emergência. Já, assim, a pessoa tem a reserva de emergência e a reserva de oportunidade. Nessa parte da queda, que quebrou praticamente aí um monte de gente que ficou desesperadas, outras utilizaram essa oportunidade para comprar um lote muito maior do que costuma comprar mensalmente. Eu, pessoal, invisto independente de bear ou bull market, tá? Se o mercado está em alta ou está em queda, eu estou sempre investindo. É a mesma coisa que eu falo em criptomoeda. Bitcoin eu compro todo mês. Independente que tá 300, independente que tá 100, eu tô sempre comprando, tá? Independente de bear ou bull, porque eu sou holder. O Bitcoin pode cair agora para 100 mil. Eu vou continuar comprando, que eu só tenho intenção de tirar, de vender as minhas criptomoedas daqui 20 anos, 25 anos. Claro que as coisas vão acontecendo durante os anos, eu posso fazer alguma coisa antes, mas a minha intenção agora, nesse momento, é segurar todas as criptos que eu tenho. Eu tenho em torno de 20 criptos na minha carteira, mas vou colocar mais sim. Agora que eu vou começar até a colocar esse tipo de conteúdo, eu vou começar até a pesquisar mais ainda do que eu pesquiso atualmente. Porque agora eu vou estar passando para vocês também essa questão de como funciona. Aí eu tenho mais ainda ânimo de ficar cada vez mais especialista no assunto, tá? E o que eu passo aqui no meu canal, galera, o que eu quero que vocês entendam. Eu falo essa questão de 1 a 3% ao dia. A galera que ouve isso, que está começando agora no day trade e chega nesse mercado vendo propaganda de 10% ao dia, de 10 dólares por dia com banca de 100 dólares, de 50 dólares por dia, a galera vê eu falando isso e dá risada. Fala, pô, o cara vende um negócio prometendo 1 a 3% ao dia, que mixaria. Mixaria porque você não vê quem realmente investe nesse mercado, quem realmente está no mercado financeiro e vê eu falando de 1 a 3% ao dia, o cara dá risada. Não pelo fato de ser pouco, mas pelo fato de ser muito, tá? 1 a 3% ao dia é um rendimento muito grande, tá? Se você for colocar
esse 3% ao dia a juros compostos depois de 6 meses de um investimento, você vai ver como é uma coisa estrondosa, gigantesca. Então, o que você tem que colocar aqui, que eu procuro passar no meu canal e eu vou passar cada vez mais agora, é uma junção de ambos. E para quem já está no day trade, consegue adaptar o hold, tá? Consegue adaptar o hold. E se você adapta o hold, você vai ter ainda mais disciplina para o seu day trade dar certo. Porque você vai ver, caramba, tô ganhando um valor ali no buy and hold, tô satisfeito com isso e eu posso fazer esse 1% aqui ao dia com segurança e não ficar me desesperando quando perder alguma coisa. Quando você fizer essa junção aqui, você vai ver que tudo vai mudar. Você vai ver que você vai começar a operar com mais tranquilidade, o seu emocional vai estar bem mais tranquilo em questão de perdas também, tá? Caso você perca um dia de loss, hoje foi só esse loss aqui, porque a gente vai estar fazendo o que, pessoal? De 1 a 3%. E quando você vê o seu hold crescendo aos poucos lá, e você fazendo, o que o hold faz em um mês, você consegue fazer em um dia, em uma semana. Entendeu? O meu método ABR da banca de rendimentos, ele está rendendo em torno de 8% ao mês, com os bots rodando para mim, meu investimento lá tranquilo e rodando 8% ao mês, né? Para mim, ótimo, um cara que vem com a mentalidade holder e vê um investimento de 8% ao mês, o cara quer entrar agora. Porque é um ótimo resultado para quem está lá deixando o dinheiro investido. Um day trader pode virar holder. Agora, um holder, muitas das vezes, não vira day trader, tá? Pelo contrário, critica o day trade. Porque quem é holder, quem deixa lá segurado, costuma falar que day trade é tudo fracasso, é tudo golpe, mas não é assim que funciona. E eu não julgo também quem faz hold e fica tirando sarro e fica criticando quem faz day trade, porque realmente é de dar vergonha na gente as propagandas que a galera faz, se aproveitando de quem é mais leigo nesse assunto. Então, abram os olhos. Você que está no day trade, você consegue sim adaptar o hold, tá? Você tem essa vantagem sobre quem é apenas holder. O holder não consegue, assim, não vou chutar uma porcentagem, mas eu posso falar que um holder em 70% dos casos não vai conseguir adaptar o day trade. Mas um day trade consegue sim adaptar o hold, tá? Porque a gente já tem aquela, como é que fala? Aquele punch de ver perder dinheiro, ganhar dinheiro. E quando você tem uma consistência, você vai deixar o seu day trade melhor. Agora o hold, que vê aquele valorzinho mais de boa, crescendo, vai fazer day trade, já vê que já perdeu muito, o cara some, vai criticar e vai falar que isso não funciona. Então, pessoal, isso aqui foi só uma visão mais básica, tá? Espero ter deixado um pouco claro aí a diferença, na minha opinião, tá? O que o day trader pode fazer, como que o day trader vai ganhar, como que o holder vai ganhar. Passei um pouco aqui da experiência que eu tenho de forma básica, porque lá na aula do método ABR, que é onde eu foco essa operação do 1%, né, de deixar lá as seguranças altas para você ver sua banca alavancando sem ter aquele susto que é minha banca de rendimento, vocês vão começar a ter mais paciência com ele, porque a partir de segunda-feira agora eu vou ter a minha banca de rendimento e uma outra banca que eu só vou operar, eu vou deixar ela também como forma de rendimento, mas buscando sempre de 1 a 3% ao dia de forma manual e com bot. Não vai ter mais aquele monte de banca que o pessoal ficava meio confuso, vai ter duas bancas só. Uma que vai depender exclusivamente do método ABR, que é a que eu tenho hoje em dia, e uma outra que vai depender do método ABR com a segurança igual a de rendimento, só que nessa aqui a gente vai buscar 1% ao dia, 2% aí, para que impulsione a nossa alavancagem, tá? Então eu já fiz essa videoaula, mas assim para mais geral, eu vou preparar a do método ABR lá
com mais informações, mostrando status invest, fundos imobiliários, tudo certinho, para que vocês tenham mais noção. Uma coisa que eu vou mostrar aqui, que eu falei, entrem nesse site aqui, ó, doutorcalc.net. Você vem em cálculos, aqui você vem em cálculo de juros, e aqui você pode fazer suas projeções de juros compostos. Se a gente coloca aqui, pessoal, um valor futuro, juros compostos, uma taxa de 2% ao dia, pessoal. Sempre lembrando, você não precisa operar todos os dias. Não se coloque naquela obrigação de estar todo dia ali operando. O que importa é você chegar no final de um mês e ter lá uma média de 1 a 3% ao dia. Tem um dia que você vai ganhar 1%, tem um dia que você vai fazer 3%, tem um dia que você vai fazer 1,5%, tem um dia que você vai fazer 2%, outro você vai fazer 6%, outro você não vai operar, entendeu? Você pode fazer essa intercalada aí, fazer um dia sim, um dia não, mas o importante é chegar no final do mês, tá lá, de 1 a 3% ao dia, tá ótimo, tá? Se eu colocar uma média de 2% ao dia, depois de 6 meses, um valor inicial de $100, vai, $100 aí. 2% ao dia durante 6 meses, com um valor de $100, quanto que vai ficar? Os seus $100 vai subir para $3.532, tá? Qual é o investimento que você faz, que você opera, que você vai ganhar esse valor fazendo 2% ao dia? Eu falo, pessoal, 2% ao dia, da forma que a gente consegue fazer, não é tão espalhafatoso assim. A gente tem o método ABR trabalhando de uma forma segura, que vai estar trazendo aí em torno de 0,5% ao dia, colocando na configuração de rendimentos, e a gente vai buscar de 1 a 2% de forma manual. Pessoal, você com $100, pegar 1% de $100 é $1. 2% de $100 são $2. Você consegue fazer, principalmente no início, né? Você consegue trabalhar essa porcentagem. Você com $100 faz nem que seja uma estratégia até em dígitos. Se você quer trabalhar um IVNOD, um par ou ímpar lá, fazendo loss virtual, você consegue pegar 1 a 2% rapidinho, sem muitos sustos, sem muitas dores de cabeça. E é isso que a gente vai começar a seguir a partir da semana que vem até o final de setembro, tá? Porque a partir de novembro, não, porque a partir de outubro já são outros 3 meses que eu vou entrar, aí eu começo do início uma nova banca, tá? Então a gente vai focar muito esse 1 a 3% ao dia, agora com o método ABR de uma forma segura, porque não adianta mais eu ficar respondendo a galera, quanto que está rendendo o método ABR, quanto que rende para mim com uma banca de tantos dólares. Não vamos trabalhar mais com valores, sempre porcentagem, e a minha banca de rendimentos me traz aí em torno de 0,5% ao dia. Se eu colocar mais algumas estratégias manuais ou bots, já vai subir para mim aí sempre esse 1 a 3% ao dia, agora em apenas uma banca de acompanhamento com vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês assistam por completo o vídeo, tá? Deem informações que agreguem aí, mais informações sobre day trade, mais informações sobre hold. Vou sim começar a trazer mais conteúdo agora sobre cripto, sobre B3, porque eu acho interessante que, já que nós estamos aqui no mercado de day trade, vocês têm sim que adquirir essa minha paciência e essa minha disciplina aqui, para que as operações de vocês a curto prazo também funcionem, tá? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se inscreve aí no canal caso você não seja ainda inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar na recomendação. E é isso aí, galera. Segue aí também no Instagram, o Trader Binário. E é isso aí, pessoal. Bom dia a todos aí. Até mais. Tchau.